Existe este livro aqui, O PCdoB em São Paulo, documentos de 1974 a 1981. O que fala este livro? Quem é a grande cabeça do comunismo brasileiro, do Partido Comunista, do PCB no Brasil? Luiz Carlos Prestes. O que é o PCdoB? É o partido comunista mais antigo do Brasil. É o partido de esquerda mais antigo do Brasil. Mas, se é o partido de esquerda mais antigo do Brasil, por que o PT é que assume a centralidade? O PT passa a assumir a centralidade a partir da década de 80, né? Quando há um desmonte dentro do PCdoB, por conta de algumas questões internas e de uma estratégia de reorganização do comunismo internacional, onde estava o partido, as esquerdas internacionais iam caminhar para outro sentido. Pois muito bem, para outra linha. E precisava de criar uma liderança mais antenada, digamos assim, com o novo cenário político internacional. Este livro é muito importante por vários aspectos. Todos os artigos aqui falam que precisamente esta reorganização do comunismo e a transformação do Partido Comunista e a força do Partido Comunista será feita com apoio expresso de quem? Do MDB. O que é o PMDB hoje? É o MDB antigo. Bom, qual é a grande estrela do MDB? Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, aquele precisamente que é um dos grandes autores da Constituição de 88. Pois muito bem, na década de 70 e de 80, Fernando Henrique Cardoso, financiado pela Fundação Ford e pela Fundação Rockefeller, junta-se e faz um acordo com Ulisses Guimarães para a criação de um outro tipo de esquerda dentro do cenário político brasileiro, né? E a partir daquele momento cria-se o que hoje a gente entende como PMDB, né? Então a esquerda brasileira ela tem duas frentes de atuação a partir da década de 70, de 80. São perfeitas, que atuam como se fosse a dupla face de uma mesma moeda. Uma frente vai ser criada, oficializada em 1982, no chamado Diálogo Interamericano, onde o Fernando Henrique Cardoso faz parte. Em 1989 existe a queda do Muro de Berlim. Em 1989 existe a chamada Conferência de Havana, onde há a reorganização de toda a América Latina e decide-se naquela Conferência de Havana que Lula vai assumir a liderança da esquerda nacional, tá? Com apoio do Fernando Henrique Cardoso. Em 1990 existe a fundação do Foro de São Paulo, no Brasil. Em 1993 é feito na Universidade de Princeton o chamado Pacto de Princeton entre Fernando Henrique Cardoso e Lula da Silva, onde o Fernando Henrique Cardoso se predispõe a apoiar e a preparar o terreno para a esquerda que Lula traria. Então, a esquerda, a partir de 1989, estabelece que o Lula será efetivamente o líder das esquerdas nacionais. Então, o PCdoB desaparece e aparece o PT. E por trás do PT existe o PSDB. Então, eles funcionam como dentro de um processo simbiótico. Eles são a dupla face de uma mesma moeda. Ora, por que o Luiz Carlos Prestes vai ser colocado de lado? Por que ele estava fora de moda? Porque a esquerda pretendia efetivamente tomar posse fazia parte, porque eles estavam perdendo na Europa, em muitos lugares, e eles precisavam de criar uma outra agenda, e essa agenda era a agenda de dominação das Américas como um todo, seguindo até os Estados Unidos, indo até os Estados Unidos. Então eles precisavam de criar um núcleo de atuação e de tomada de poder político. Como é que eles iam fazer isso? Eles iam fazer isso como fez a China, como fez a Rússia, assassinando civis em massa? Claro que não poderia mais fazer isso. Então como é que eles iam fazer? Através de mecanismos legais. Ou seja, era preciso criar partidos políticos, fatiar esses partidos políticos em inúmeros partidos políticos, jamais falar que você pertence ao comunismo e sempre falar que você é de esquerda, que você está defendendo a minoria, e criar agendas que teoricamente dizem respeito a essas minorias, defender bandeiras que teoricamente dizem respeito a essas minorias, que eles passam a criar
Pois muito bem, ficou estabelecido que seria proibido, então, a esquerda latino-americana assumir-se como comunista. Ela assume-se como esquerda. Entretanto, isso é um neologismo, porque há precisamente 3 tipos de esquerda somente: nazismo, fascismo e comunismo. Isso mesmo, o nazismo é um regime de esquerda. Ao contrário do que te ensinam, nem o nazismo nem o fascismo são regimes de direita. Portanto, quando o PT, quando o PSDB, quando o PDT, quando o PCdoB, quando a rede da Marina Silva assumem-se como esquerda, eles são que tipo de esquerda? Eles são comunistas, nazistas ou fascistas? Então essa gente nunca assume verdadeiramente o que eles são e mascaram-se como esquerda, porque se eles falarem verdadeiramente o que eles são, eles estarão corroborando aquilo que os militares sempre falaram. E eles estarão assumindo, literalmente, a ligação internacional clara e distinta que existe entre o comunismo brasileiro e toda a rede comunista internacional, porque a rede comunista brasileira nunca esteve dissociada da rede comunista internacional. Como é que essa gente vai fazer para tomar o poder? Então eles ganham as eleições, eles fraudam as eleições e a esquerda se perpetua. E por que eles fatiam em vários partidos? Exatamente para que a população não perceba que é o mesmo movimento comunista, alternando-se no poder através de partidos aparentemente distintos. Pois muito bem, o que está acontecendo agora no Brasil? Quando o PT sair, tenham vocês a certeza absoluta que o comunismo brasileiro reorganizar-se-á. Reorganizar-se-á. Então, não tenho dúvidas que o PT, que o PSDB e o PMDB sairão juntos desse processo, conclamarão a população para criar uma agenda em prol do desenvolvimento, farão um apelo à população brasileira para que o Brasil se una de novo para levantar o país. Não se enganem, não se deixem enganar, é a mesma gente, é a mesma gente. Nós precisamos de tirar todo esse pessoal do poder. Este livro aqui, o PCdoB em São Paulo, fala claramente as linhas de atuação que eles tomariam. Eles tomariam um partido político, eles tomariam as universidades, eles tomariam a mídia. Eles fizeram precisamente isso. O Lula, quando assumiu o poder, numa canetada, colocou 40 mil membros de todos os partidos comunistas brasileiros para tomar conta do Estado. Hoje existem por volta de 200 mil comunistas dentro do Estado brasileiro. É isso que se chama o aparelhamento do Estado. Então, é muito fácil entender. Por que eles querem o poder político? Porque é através da política que você cria as leis. Você criando as leis, a revolução será feita de uma forma silenciosa. Porque a lei é um mecanismo legal. O que você decreta como lei, pronto, é lei, não pode ser questionado. Entendam que, quando o PT sair do poder, o PSDB não pode assumir, o PMDB não pode assumir e nenhum desses partidos comunistas podem assumir. Então, mais importante do que tirar a Dilma Rousseff do poder é efetivamente desaparelhar o Brasil. Eis o trabalho que cabe a nós, cidadãos brasileiros, entendermos a profundidade daquilo que o comunismo moderno chama-se de revolução cultural gramsciana. Se nós não entendermos isso, nós não daremos conta de lidar com este monstro que é o comunismo internacional. Para finalizar, não pensem que o comunismo é um sistema político. Não é. O comunismo não é um sistema político. O comunismo é uma outra coisa que age através da política, age através da religião, age através da economia e age através da educação.